Bom dia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a ajuda, por isso se prostre aí, meu irmão. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Abençoa-nos, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Mais tempo. Provações não são maiores que o meu poder e não vão me impedir de caminhar. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Toda dia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em cada dia vou viver rompendo em fé. Oferta de amor. Nesse momento nós vamos falar sobre oferta de amor, né? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento para você deixar no altar do Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, né? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer
Senhor. Glórias, né? Glória a Deus, né? Podeis assentar, vamos para a nossa breve porção da palavra, né? Hoje vai ser pequena mesmo. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 12. E uma das coisas que é bom a gente ler a palavra de Deus é justamente isso, porque nós vamos conhecendo a natureza humana. Quando nós olhamos para Davi, né? Acabei de fazer um cordel agora, está lá, né? Um cordel sobre Golias, concluí, né? Golias e Davi. O outro já está aqui, que é as fraquezas de um rei, que vai ser de novo com Davi, né? A partir do seu momento com Betseba. E quando nós olhamos para estas figuras, para estas personagens, para estes homens e mulheres levantados por Deus, e o gostoso da palavra de Deus é justamente isso, porque ela não esconde a humanidade de cada ser humano. E hoje de manhã, enquanto eu estava lendo, falando com a Sol, olha como é interessante, né? Deus nos dá liberdade, ou seja, não é você se tornar um robô de Deus. Agora eu faço, só faz aqui. Não, você tem a possibilidade de errar, e nós vamos errar nessa caminhada. Então a Bíblia, ela não esconde a humanidade das pessoas, as suas falhas, os seus desejos aflorados e praticados, a vergonha também de sentir isso nos seus próprios corpos, nas suas próprias mentes, quando se reconhece que erram com Deus, né? Que erraram consigo mesmo, com seus familiares. A gente vê isso muito presente na figura de Davi. E quem é chamado, como na quinta-feira, né? E agora a Sileide falando de novo do compromisso, por que nós estamos aqui? Todos aqui são de fora. Não é só o Mateus que nasceu aqui, Mateus, né? Que está mais aqui, né? Mas já chegou aqui, já tinha nascido, né? Já veio nascido. Então, por quê? Talvez para acolher os que chegam de fora, porque nem todo mundo que chega de fora é bem acolhido pela sociedade, principalmente pelos nativos. E que bom você ter um lugar para ser acolhido por outras pessoas. Só que como um servo de Deus, hoje nós temos o papel de dizer para estas pessoas que aqui é um lugar especial, não porque nós somos de fora, não é um lugar para os de fora, é muito pelo contrário, é um lugar para todos. Cristo quebrou essas barreiras de separação. Mas eu falo isso porque vivendo em uma outra localidade, conversando pela pessoa, porque eu sentia essa rejeição. E ela disse, não, isso é muito comum, eu estou aqui há 14 anos nesse lugar e eles nunca me aceitaram. Porque na cabeça daquele povo era assim, se você veio de fora e você não trouxe nada para oferecer de material, um emprego, abrir uma empresa, é porque você veio tirar dos que já recebem pouco ali, então você não é muito bem visto, e isso vai levar um tempo. Ela disse, eu estou aqui há 14 anos, pastor, você chegou ontem, já quer sentar na janelinha? Não, eu estou aqui há 14 anos, então olha só, então nós somos de fora. E aqui tem uma coisa interessante, a palavra, ela não esconde a humanidade. No texto que você leu, a gente viu a crítica da esposa de Davi. Então se prepare para ser criticado, se prepare para sofrer o agrave por você estar fazendo da sua forma de fazer. Mas aqueles que criticam quem faz, mesmo que ainda não seja de acordo com a vontade de Deus, também vai colher as consequências dos seus atos. Então, o meu papel é com Deus, o seu papel é com Deus, diretamente. Você recebeu um dom, você recebeu uma dádiva de Deus para usar no reino de Deus, para que o reino de Deus seja glorificado. Por exemplo, vocês viram esses fogos aqui, ouviram? Nós ouvimos os fogos, né? Fui até ali a janela para ver quem era. Mas é alguém dizendo, olha, eu estou aqui, eu cheguei. Pode ser um político, pode ser uma procissão, pode ser um jogo, aquele pessoal do jogo que vende jogo na cidade, mas estão dizendo, olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Olha, chegamos nessa cidade. Olha, olhe para nós. Nós estamos aqui, nós estamos nesse lugar. Olha, nós estamos aqui. E muitas vezes essa é a forma que nós temos medo de fazer. Ele fez a mesma coisa que Davi, só não sei se tinha fogos naquela época ali, né? Mas eles estavam com uma festa, fazendo uma banda, tocando a banda, dizendo, olha, nós chegamos, nós estamos aqui em nome do Senhor, nós estamos fazendo algo para Deus, olha, a arca do Senhor chegou a esse lugar, nós temos muito para agradecer, nós temos Cristo em nós. E o verso 12 do texto ao 15, a gente chama isso de, por exemplo, para a gente pensar no que eu vou falar. Quem olha para um filho e não gostaria que meu filho desse continuidade naquilo que eu faço de bom? Né?
se eu sou um bom pai, que ele seja um bom pai, que ele seja um bom esposo, que ele seja alguém, um vencedor, que ele seja até melhor que eu. Quem não gostaria de ter, quem não sonha isso para os filhos? E como é triste quando o filho pega um caminho contrário. Ele entende que tem que viver daquela vida do jeito dele, que o pai não tem, já cumpriu o seu objetivo, né? Mas quando se fala de realização, principalmente para o povo de Deus, em João 17, na oração de Jesus, ele diz justamente isso: não só por vocês, mas por aqueles que farão parte desse mesmo povo, propagando o evangelho de Deus, né? Porque vão crer na mensagem que vocês vão transmitir. Continuidade. E nesse texto aqui do verso 12 em diante, ele fala sobre continuidade. O verso 12, deixa eu suspender aqui. Essa semana a gente foi lá num pequeno grupo e minha Bíblia ficou lá no pequeno grupo, né? Mas nós temos outras todas. Tá na tela aqui. É porque como a gente está gravando, eu fico pensando, você que está aqui, evitar o máximo fazer isso, fica, né? Está aqui do lado, é porque aqui está a sombra, mas fica tranquila. Tá bom, aqui o verso 12 ao 15 diz assim. Primeiro eu tenho que abrir no livro certo, né? O pastor disse que estava pregando em um lugar e estava falando sobre Eva e as qualidades de Eva, né? Obrigado. Sobre a qualidade de Eva. E aí o vento passou e abriu sobre a arca, né? Que tinha 13 metros de altura. Ele falou: olha, irmãos, está na Bíblia, né? Depois foi que ele vê que o vento tinha passado as páginas, né? Então a gente tem que ter você imagine, né? Quem está ouvindo lá, ele aproveitou o gancho aqui, fez uma ilustração, quebrou o clima ali na mensagem, depois voltou para o texto, e foi uma coincidência que aconteceu no momento. Então, do 2 Samuel 7, do 12 ao 15, diz assim: e quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Obrigado, Mateus. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele, ele será meu filho. Quando ele errar, tem a ver com a lição de hoje aí da EBD. Olha que Deus diz aqui: quando ele errar, eu castigarei como um pai castiga seu filho. Outra versão vai dizer que vai castigar como os castigos provenientes da cultura e da humanidade do seu tempo. Olha que coisa, né? O verso 16: você terá descendentes. Aliás, é só até o 15. Deixa eu achar aqui de novo. Era o 14. Porém, eu não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Então, aqui nós temos uma série de lições, mas não vou entrar em todas elas, por conta do tempo. Semana passada nós passamos do tempo. É só uma breve palavra agora de manhã mesmo, para a gente refletir, sempre com a escola bíblica dominical, né? Beleza. Então, olha só. Quando chegar, outra versão aqui, que a NVI diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul quando o tirei do seu caminho. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, por essa promessa de que o seu amor sempre vai estar sobre as nossas vidas, ainda que o Senhor tenha que trazer sobre nós algum castigo. Obrigado, Senhor, por esse amor infinito, por esse amor que não cessa, por esse amor verdadeiro. Muito obrigado, Deus. Nos usa como servos do Senhor,
nos capacita cada dia mais a viver da tua verdade, com a tua verdade, sendo a tua verdade, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos abençoe e nos guarda. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então esses 3 versículos têm várias informações. Uma das preocupações de Davi era, como ele colocou aqui hoje de manhã, né? E sempre tem colocado, era a aliança do Senhor. Era algo que representasse Deus no lugar ali. Como nós temos a igreja que representa não Deus, mas a nossa fé, o nosso lugar de comunhão, de adoração. Cristo está em nós. Cristo está no nosso coração através de Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós. Essa é a prova do amor de Deus estando em nós. Mas nós sempre vamos ter objetos que remetem isso. É igual a aliança aqui, que representa, né? Que eu tenho uma pessoa que é minha dona, né? Ela fala assim, você pode até ser a cabeça, mas o pescoço sou eu. Então tudo bem, ela não me importa, ela diz que não tem problema nenhum em eu ser o cabeça da casa, mas ela sendo ela o pescoço. E pescoço já viu, é carne dura, né? Eu dou graças a Deus. Então isso aqui, não é essa aliança aqui que representa isso, né? Mas é mais ou menos isso, para que você nunca venha se esquecer que você fez uma aliança com alguém, um compromisso com alguém, de estar junto com esse alguém, de ser parceiro com esse alguém, de respeitar esse alguém, de ouvir esse alguém, né? Em momentos muito importantes. E aqui a mesma coisa com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. E o interessante é que a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Davi desejou em seu coração fazer um templo para que essa arca fosse colocada. E quantas vezes nós não sentimos desejos nos nossos corações de fazer algo para Deus, algo que signifique, algo que sobressaia, algo que represente aquele dom que Deus colocou no seu coração. E aí muitas vezes nós, como eu falei na quinta-feira, até adornamos a ideia, ou o sonho, né? Com ideias mirabolantes, enfeitadas, ideias belíssimas. E muitas vezes nós falamos assim, olha, pastor ou irmão que está à frente, né? Que tal se a igreja fizesse isso? Já observou que nessa fala você já está se excluindo do projeto? Deus colocou um sonho no seu coração, você adornou esse sonho com vários, né, enfeites, e você fala assim, que tal se a igreja fizesse isso? Quando diz, que tal se nós fizéssemos isso, Senhor, para o Senhor? Se a gente trabalhasse dessa forma, se a gente buscasse colocar isso aqui em prática, se nós fizéssemos. E aqui o sonho é colocado no coração de Davi. Uma coisa que eu aprendi aqui, e outra coisa, irmão, não se assuste se aquilo que Deus colocou no seu coração, isso tem trazido uma paz ao meu coração. Lembra de Moisés? Era para levar o povo à terra prometida, mas qual era o processo de Moisés? Talvez no coração dele era se estabelecer naquela terra prometida, governar ou estar com aquele povo por um determinado tempo, mas ele não foi permitido entrar na terra prometida. Deus levantou uma outra pessoa para comandar aquelas pessoas na terra prometida. Então não se assuste se o seu sonho, aquilo que você projetou, aquilo que Deus colocou no seu coração, não seja realizado por você. Mas não deixe de fazer, de colocar em prática, de buscar ajuda, de buscar pessoas, de se prontificar para que esse sonho seja pelo menos iniciado. Se Deus vai levantar outro para concluir, o Deus colocou o sonho no coração de Davi, porque é Deus que coloca sonhos nos nossos corações, assim como Ele colocou o sonho no coração de José do Egito. Então Ele colocou no coração de Davi o desejo de não só trazer aliança, mas construir uma igreja ou um templo para que essa arca fosse colocada ali. Não houve uma negativa da parte de Deus. Se você vê depois a oração de Davi aqui, no restante dos versículos, do versículo 18 em diante, a oração, eu até falei com o Só, que ele disse, Senhor, eu não precisava tanto, o Senhor me abençoou tanto, olha, eu não sou nem merecedor, não sou nem digno disso, mas o Senhor foi tão abençoado. Mas lá no versículo 25, de novo, a humanidade aflora. No versículo 25, olha só o que Deus vai fazer, o que ele fala para Deus no verso 25. Primeiro no versículo 18, o rei Davi fala da oração, né? Ele fala, ó Senhor meu Deus,
eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. O verso 19 ele diz: como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora o Senhor está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. Olha que maravilha. Mas no verso 25, a humanidade já volta. Olha o que ele diz no verso 5: agora, ó Senhor nosso Deus, confirma. Antes não merecia, agora confirma. E ele escreve isso, carimba, assina ao Senhor, bota uma assinatura do Senhor aqui. Olha como nós somos. Vai voltando aos versos anteriores que me trouxe aqui nessa manhã, né? A continuidade é necessária, mas de repente não é você que vai fechar o ciclo, não é você que vai concluir. Talvez por conta das coisas que nós fizemos, das negativas, dos medos, das reticências na caminhada, Deus vai levantar outra pessoa, mais madura ou menos complicada, para dar continuidade. E ele levanta então Salomão para dar continuidade. Ele diz para Davi aqui no verso, né? Então Deus agradou-se disso, falando do desejo de Davi. Deus se agradou do sonho, do desejo de Davi, de construir o templo e colocar ali a sua arca da aliança. Como Deus, eu tenho certeza, Ele se agrada de cada vez que você tem no seu coração o desejo de fazer algo bom para Deus. Quando você é capaz de sair da sua casa e orar por alguém, de enviar uma mensagem para alguém, de mandar um zap dizendo: olha, eu não te vi no culto hoje, aconteceu alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Outro dia eu coloquei no WhatsApp: olha, eu quero saber como você está, eu gostaria de poder te ajudar hoje. Você vê as respostas: não, pastor, está tudo bem. Outros, e teve alguém que precisava, alguém precisou naquele dia. Sério mesmo, pastor? Eu falei: sério, eu posso fazer alguma coisa por você hoje, eu quero fazer alguma coisa por você hoje. E ele colocou o que ele estava precisando, e graças a Deus estava no meu alcance naquele dia. Entende? Isso são formas de, se Deus colocou um desejo, o texto diz aqui que Deus se agradou do desejo de Davi, mas respondeu que um sucessor faria tal obra, e prometeu que este firmaria um trono à sua descendência. Olha, será que nós estamos prontos para isso? Para chegar assim e ouvir de Deus: olha, que bom é disso que você ficou em Prado por 7 anos e meio, mas hoje eu tenho outra pessoa para dar continuidade a essa obra. Você teve as suas dificuldades aqui e acolá, mas a partir de hoje eu vou ter um outro servo melhor que você, que vai dar continuidade. Foi bom até aqui, mas tem outra pessoa para te dar seguimento a isso. Como é que eu vou ouvir essa oração? Como é que eu vou entender isso? E é interessante porque, irmãos, graças a Deus, semana eu estava comentando com a sua, estava saindo de casa, alguém me ligou de fora da cidade e parabenizando a igreja de Prado. Pastor, eu quero parabenizar a PIB do Prado. A PIB do Prado está vivendo algo que nunca viveu. Uma outra pessoa falando de fora, um pastor de uma outra cidade falando isso. As notícias sobre o que vocês estão fazendo e a forma como vocês estão trabalhando está chegando até aqui, pastor. E eu conheço essa igreja porque eu tive em Prado várias vezes, eu morei aí, vivi aí e vi as dificuldades desse povo. E hoje é diferente, a gente chega, a gente conversa com as pessoas da igreja, com as pessoas da cidade, e as notícias são positivas. As nossas notícias, ou seja, algo novo está acontecendo. Então nós devemos dar graças a Deus. Eu ainda falei, eu brinquei com a Sol, no meu coração agora veio uma palavra que eu ouvi do meu pastor uma vez: é hora de se ter cautela e de se orar mais, para que a soberba, o orgulho não venha nos dominar. Porque quando você lança um imã no chão de uma oficina para pegar parafusos velhos, ou vai vir parafusos novos, mas vai vir os parafusos velhos, quebrados, enferrujados. Então a fama atrai os olhares positivos, mas os negativos também. Então é hora de a gente orar ainda mais, para que Deus nos dê sabedoria, porque outro pode ser levantado para dar continuidade à obra do Senhor. Nós estamos aqui com um propósito, como se bem frisou na lição. Estamos aqui com um propósito, para dar seguimento à obra do Senhor, mas Ele vai nos usar no tempo dele, na hora dele, para que outras pessoas
sejam também usadas para o propósito do Senhor. Então, aí ele diz assim: eu serei o pai e ele será meu filho, falando do texto. O que nós aprendemos ainda aqui nesse texto? Aprendemos que os nossos sonhos podem ser da vontade de Deus, mas nem sempre o tempo de cumprimento é o que está em nosso coração. Uma das coisas é os sonhos que foram colocados nos nossos corações por Deus, mas nem sempre o tempo é o mesmo que nós imaginamos para que essa obra seja realizada. Deus não vai deixar de cumprir a sua parte. Ele vai levantar outras pessoas, se necessário for, como tem feito até agora, porque as suas promessas nunca falham. Embora venhamos cometer erros na caminhada, a promessa de Deus vai continuar, porque ele diz nesse texto aqui que se precisar, ele vai castigar o seu povo com os castigos dos homens aqui na terra ainda, mas ele não vai deixar de nos amar. Então ele nos corrigirá para afirmar em nossa vida a sua vontade. Ele vai nos corrigir para que a vontade dele seja firmada nas nossas vidas, para que venhamos de fato entender que estamos cumprindo aqui o seu propósito nessa caminhada. E os frutos, irmãos, vai chegar. Alguém está vendo o que você está fazendo. Deus, com certeza, nunca vai fechar os olhos para isso. Mas as pessoas aí fora, o seu vizinho, os seus amigos, o seu filho, o seu esposo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, verá aquilo que você está fazendo. E isso para que a glória de Deus seja manifestada. Salomão errou com Deus, mas as promessas de Deus permaneceu sobre ele. E a descendência de Davi é garantida no trono de Israel. Jesus Cristo é da descendência de Davi. Portanto, nunca deixe de plantar sonhos. Nunca deixe de plantar sonhos. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para interceder, interceda, seja um intercessor. Se Deus te chamou para levar palavra de curas, leve palavra de cura, leve palavra de refrigério, mas não se aquiete. Quando o teu coração se aquecer por algo, é porque Deus está te chamando para isso. Você sabe, uma das coisas que me fez perder o medo de gente, perder um pouco o medo da timidez de gente, era quando eu estava com vontade de falar, com meu coração ardia. Ao invés de o medo era forte, mas meu coração, eu levantava e falava alguma coisa. Eu tinha que levantar e falar alguma coisa. Isso foi me ajudando. Então, para ter uma ideia, isso é tão sério, isso é tão forte, que às vezes eu estava aqui, por exemplo, não aqui, eu estou sentando aqui porque eu estou aqui agora, né? Eu estava aqui, eu tinha que passar nessa rua, mas se de cá eu visse algumas pessoas sentadas na calçada, dava medo, dava vontade de voltar e entrar em outra rua. Aí falar, não, isso é um desafio, eu tenho que vencer isso. E eu passava ali. Você começa a imaginar que aquelas pessoas vão falar mal de você, você nem sabe o que aquelas pessoas estão falando. Então aquilo era muito forte ali. Mas eu aprendi a ir assim mesmo e passar. Então isso foi quebrando os meus medos. E eu já não sabia que Deus estava trabalhando no meu coração. E aqui, uma das lições aqui é exatamente isso. Portanto, nunca deixe de plantar sonhos e acreditar no cumprimento da palavra de Deus sobre a sua vida. Nunca deixe de plantar sonhos. Se Deus te incomodou a sair daqui, ir lá na casa da irmã e falar com ela, orar com ela, vá, brinque, sente, converse, bate um papo, perca um tempo, invista um tempo, porque isso é investir tempo, não é perder tempo. E você vai ver como você vai ser muito mais abençoado. Então, duas coisas aqui: os sonhos são colocados por Deus no seu coração. Não tenha medo de colocar em prática aquilo que Deus te tem chamado para fazer, né? Porque creia que a semente plantada no tempo certo brotará. Nós estamos vivendo um tempo da colheita. Nós vamos começar a colher, né? O que está acontecendo com a primeira igreja batista no Prado ainda é pequeno, mas muitas coisas ainda podem acontecer a partir de você, a partir da sua vida, a partir da sua entrega, a partir desse sonho que está aí no seu coração. Creia que é possível de realizá-lo e coloque em prática. Amém? Vamos orar mais uma vez? Hoje foi dentro do tempo.
Está postando a palavra. Eu não consegui transmitir ao vivo agora. Eu coloquei, mas não foi. Mas está gravado ali, eu vou postar agora.